Olá, meus amores! Oh, minhas coisas lindas! Que bom! Nossa terça-feira chegou! Ah, que delícia poder conversar um pouco mais, né, gente, com vocês. Porque nos stories não dá pra eu falar tudo que eu quero. E vocês também, aqui vocês podem falar comigo. A gente vai conversando, a gente vai se entendendo. E hoje, vamos ver quem já sabe o tema. Vocês estavam de olho lá nos stories que eu coloquei? Tem alguém aqui que consegue me falar o que nós vamos falar hoje? Qual que é o tema da nossa live? Vamos ver se tem alguém aqui que lembra. O que nós vamos conversar hoje? Eu te garanto que vai ser como das outras vezes. Simples, prático, direto, objetivo, que a nossa missão enquanto psicólogos, pelo menos eu penso assim, acredito que a maioria dos meus colegas também tem essa visão, é tornar a psicologia acessível e simples. Quando a gente começa a complicar demais as coisas, é que talvez a gente não aprendeu nem pra gente mesmo, né? Porque é difícil explicar pra alguém fazer um arroz, por exemplo? Não é difícil. A gente sabe fazer. A gente sabe passar esse conhecimento também. A gente sabe o que tem que fazer primeiro. Você vai explicar do seu jeito, certo? Cada um tem um jeitinho especial de fazer arroz, né? Mas você consegue passar esse conhecimento quando você tem na prática. Você consegue ter essa facilidade quando você já aprendeu pra sua vida, não é? Então a minha missão, e acredito que da maioria dos meus colegas, se tiver algum colega aqui, ó, me dá oi e seja muito bem-vindo aqui também. Esses psicólogos que me seguem, e eu sou muito grata por vocês permitirem que eu chegue perto de vocês e faça parte do dia a dia, trazendo as minhas reflexões, os meus pensamentos. Quem é que sabe? Vamos voltar lá. Quem é que lembra? O que é que a gente vai conversar? Eu tornei mais simples hoje, mais fácil de memorizar. Vou dar uma dica, ó. Falei que são 3 As que nós vamos trabalhar. Tem alguém que recorda, mais ou menos? Vocês estão pensando aí, né? Esperar vocês me falarem. Vamos ver se vocês estão atentos nos stories. Ó, primeiro A, autopercepção. A autopercepção é bem indicativo, né, já. Como é que você se percebe. E daí eu vou te explicar como é que você tem que fazer isso. Isso vai te trazer liberdade. Esses 3 As que eu vou trabalhar com vocês hoje, você vai ser livre para viver a sua plenitude e principalmente a sua saúde psicológica. Eu vou te dar bastante exemplo prático para ficar fácil de você memorizar. E depois, quando você memoriza algo, você acessa com facilidade, ok? Então, o primeiro é esse. Já falei aí, ó, autopercepção. Primeiro ponto necessário para a gente ter uma vida mais leve, mais saudável, pra gente se entender. Existem no nosso cérebro, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, o nosso cérebro, ó. Aqui nós temos uma boneca hoje, ó. Ó que legal, coloquei aqui uma touca nela pra ficar fácil de mostrar pra vocês aonde é que acontece a autopercepção. Vou mostrar. E aqui também, ó, o nosso companheiro aqui, nosso cérebro que eu usei na nossa aula, né? Tinha muita gente na minha aula que eu falei muito da saúde mental, falei do que a gente tem que fazer de maneira bem prática também. Quem tava comigo lembra. Então, a autopercepção, gente, ela fica mais ou menos, vou pintar aqui pra vocês no nosso cérebro, falando de um pouco de neurologia agora. Não sou neuropsicóloga, tá bom, gente? Mas a gente estuda um pouco e a gente sabe. Ó, vou mostrar aqui na boneca, depois eu pinto pra vocês verem, ó. É aqui no córtex cerebral. Então, imagina que isso aqui é a nossa cabeça, a parte de trás, a parte da frente, ó. Mais ou menos aqui. Nessa faixa aqui, ó. Tá vendo aqui que tá roxo e rosa? É nessa faixa aqui que nós vamos desenvolver a percepção. Nossa percepção de mundo. Ó, vou pintar aqui. E se a gente pode desenvolver, ó, mais ou menos aqui. Tá vendo essa linha aqui? Aqui é o nosso córtex cerebral. É por aqui que vão entrar os estímulos, são 5, tá? Nosso cérebro é a máquina mais perfeita que já existiu, né? E nós temos altas habilidades e competência, todo mundo. Só é incapaz de aprender o preguiçoso. Isso quem disse não foi eu tirei isso de Confúcio. Confúcio disse isso. O único incapaz de aprender algo é o preguiçoso, porque ele não quer. Né? Ele tá na zona de conforto ali, ele senta e fica naquele quentinho que não deixa de ter um ganho ficando ali também. Não preciso me movimentar, não preciso lidar com o medo, eu não preciso me esforçar para aprender. O resto dos seres humanos desse mundo é capaz de aprender. É só se dispor a aprender, porque a nossa máquina
é capaz de mudar em qualquer idade. Não tem essa, eu tenho 80 anos, não vou mudar mais. Eu posso mudar sim, se eu quiser, claro. Então, nós temos 5 formas de perceber o mundo e perceber a nós mesmos. Como que a gente faz isso? Lá no córtex cerebral que eu mostrei pra vocês. Estímulo é o primeiro. Organização, interpretação, memória e recordação. Esses 5. Através desses, que tá tudo aqui nessa parte aqui do nosso cérebro, eu desenvolvo a minha percepção. Como é que eu percebo o mundo? Cada um percebe o mundo de um jeito, de acordo com a nossa subjetividade. Subjetividade quer dizer o jeito que você é. E é único, né? É único. Só você consegue ver assim. A mesma coisa é a gente se vendo. Como é que eu me vejo? Como é que eu me enxergo? Ou seja, como é que eu me percebo? É muito mais fácil a gente perceber as pessoas do que perceber a gente. Vocês concordam comigo? Já passaram por situações onde você não tá se percebendo e a pessoa fala assim, você já percebeu como você está agitada hoje? Isso acontece muito no processo terapêutico, ainda mais quando faz tempo que a gente está atendendo a pessoa, né? A gente está ligada no que ela está demonstrando. E muitas coisas ela está demonstrando até com os movimentos, que é a linguagem não verbal. Às vezes, na linguagem verbal, o ritmo dela acelerado, o olhar. Então, a gente está ali para percebê-la como um todo. Mas não significa que eu tenho que ficar à mercê do outro me perceber. Ou só do meu psicólogo me perceber. Porque, afinal de contas, quem faz terapia sabe, vai ficar lá 60 minutos ou 50 minutos, depende de cada profissional, uma vez na semana ou 2 vezes na semana. Mas e o resto das horas que você passa só você com você? Como é que você faz para desenvolver isso, para se perceber? Você precisa começar avaliando o seu físico. O meu sono, eu tenho dormido bem? Eu tenho acordado? E os meus sonhos são perturbadores? Eu tenho tido muito pesadelo? Eu acordo cansada? Nós estamos falando aqui só de autopercepção, tá, gente? Então, perceber é apenas olhar, verificar. Aí eu tenho que perceber como é que tá a minha alimentação. Eu tenho comido demais? Eu tenho sentido muito apetite por doce? Eu tenho comido descontroladamente? Preciso olhar essa parte do meu ser. Eu tenho tido pensamentos ruins sobre mim? Eu tenho estado agitado? Eu tenho o tempo todo me mantido num estado ansioso? Porque é muito diferente de você estar ansioso o tempo inteiro ou ficar ansioso. Compreende o que eu quero dizer? Eu posso ficar ansioso porque eu tenho um casamento da minha melhor amiga, do meu filho. Como que você vai casar um filho? Eu vou casar meu filho, gente. Eu ano que vem vou casar meu filho. Imagina se eu não vou ficar ansiosa, né? Eu tenho um motivo. Isso não vai me impedir de trabalhar, de me exercitar, de viver a minha vida. Mas eu vou estar mais ansiosa quando isso estiver se aproximando. Eu vou me casar. Eu tenho pacientes que vão se casar agora esse mês. Óbvio que a gente tá lidando com um estresse emocional, uma ansiedade, mas tem uma situação. Agora, quando eu sempre estou ansiosa, então eu estou falando de distúrbio. Eu tô falando que tem algo errado aqui comigo. Então isso é autopercepção. Por quê? Eu acordo e anoiteço ansioso. E meu dia tá sempre igual. Eu não tenho tido notícias ruins ou notícias muito boas que vão me deixar ansiosa. Não. Eu tenho me mantido dentro da minha rotina, mas o meu estado de ansiedade é constante. Se eu percebo, eu tenho um dado sobre mim. Algo tá me dizendo que tem uma febre aqui, né? Por que a gente nota a febre? Porque a gente fica arrepiado, porque a gente sente mais frio, porque o nosso corpo começa a reagir e a gente percebe. E assim são as nossas emoções. Eu tenho que perceber, por exemplo, se eu estou melancólico. Eu estou melancólico, eu estou triste. Isso é uma percepção. Agora, eu permaneço melancólico desde o momento que eu me levanto até o momento que anoitece, dia após dia. Então, aí nós podemos perceber que isso é constante e guardar esse dado para o próximo passo que eu vou te dar. Ainda estamos falando só de autopercepção. 3 As nós vamos trabalhar hoje. Esse talvez seja o mais importante de todos, que é onde entram os estímulos aqui, cerebrais. Se eu pular esse passo, fica confuso. Eu preciso começar devagar, me percebendo. Quer ver uma outra coisa que a gente pode perceber? A nossa alegria. Eu tô alegre. Eu tô num estado de vigor. Eu me sinto energizado.
Perceber, anotar e guardar. Olha, de manhã, sempre lá pelas 9 horas da manhã, eu fico assim, tão bem. Eu tenho que guardar esse dado para o próximo passo, porque eu estou me avaliando. Da mesma forma que a gente muitas vezes faz com os outros, mas não tira nem 2 minutos do nosso dia para refletir sobre o que a gente sentiu, o que a gente passou naquele dia, quais foram as nossas emoções. Se a gente começar a fazer isso, fica muito mais fácil para depois a gente identificar o que é patologia, o que é sentimento, o que é emoção. Primeiro é isso. Basicamente, eu quero que você faça uma entrevista com você mesmo. Vocês estão entendendo esse passo? Conta aqui, gente. Vamos conversar um pouquinho. Ficou claro? Converse comigo. Você tem dúvidas sobre a autopercepção? Não é para ir além. Não é para ir além disso ainda. Fica na autopercepção. Fica só na observação do seu sono e vai anotando. Sono, dores no corpo, estado de vigor, estado de tristeza, estado de dores, cefaleia, dor de cabeça, acordo mal-humorado, vou dormir bem-humorado e acordo mal-humorado. Primeiro é só isso. É só olhar pra gente e não depender do outro nos sinalizar. Nós não podemos ficar na dependência de nada. Nem na terapia, gente. Sou bem sincera em dizer pra vocês. Não posso depender que o meu terapeuta eu esperar uma semana, 8 dias, pra ir até ele e aí ele me sinalizar. Não. Ele vai me mostrar coisas que eu ainda não vi. É bem provável que isso aconteça. Mas muitas eu já me percebi. E eu já estou no meu processo, eu já estou fazendo. Muitos pacientes me mandam mensagens e quando eles estão escrevendo a mensagem, às vezes no final de semana ou à noite, sei lá, eles já estão se percebendo. Então, conversando com eles mesmos. Nem preciso eu responder que ele mesmo já percebeu o que está acontecendo. Porque desenvolve isso. E isso também, é claro, faz parte do autoconhecimento, né, gente? Mas aqui nós estamos chamando de autopercepção. Porque eu acabei de dizer que o nosso cérebro é altamente capaz de fazer isso através dos 5 estímulos que a gente recebe. Então, vamos voltar o nosso olhar para dentro. Agora, segundo passo. Entendeu tudinho, Aninha? A Aninha vai dar aula aqui para mim já. Aninha, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por todos vocês. Mas a ansiedade eu consigo sinalizar. Tento fazer algo para desfocar dela. Então, quando eu me percebo, eu começo a cuidar. Mas sem a gente perceber, o que acontece? A gente vai vivendo embolado, né? Um dia após o outro e a coisa vai engrossando. Vira uma bola de neve. Essa é o nosso grande objetivo aqui. Fazer as coisas na ordem correta. Não dá pra começar de trás pra frente. Vocês que gostam, se tiver alguém que gosta de cozinhar, quem me segue já sabe que eu gosto de cozinhar, né? Eu gosto de fazer umas coisinhas diferentes, eu gosto de arrumar a mesa, principalmente na sexta-feira, um carinho pra minha família, né? Eu não sou obrigada a fazer isso, gente. Eu gosto sempre de frisar. Ninguém é obrigado a fazer o que não gosta, tá? Você tem que fazer se você gosta. Tem homens que têm muito mais habilidade na cozinha e eles trocam com as esposas. Então eu fico com essa parte, você fica com a outra, não tem problema nenhum. Vamos parar com esse negócio de machismo. Né? Isso aí tá ultrapassado já. Nós somos muito evoluídos para ficar preso nessas coisas. É igual entender assim: meu marido me ajuda muito com a casa. Gente, seu marido não te ajuda. Vamos mudar. Vamos parar de falar isso. O seu marido contribui com a casa que ele mora, com o bom funcionamento da casa. Ai, meu marido me ajuda a cuidar dos meus filhos. Para, gente, o filho não é dele também. A gente não precisa de ninguém para nos ajudar a ser mãe. A gente precisa que tenha uma avó. Faz o papel de vó. O de mãe eu faço. Faz o papel de pai, que o de mãe eu faço. Não é isso? Tá, mas voltando ao assunto, que vocês sabem que eu gosto de conversar. E me empolgo falando com vocês. Mas eu gosto de cozinhar e gosto de fazer bolo. Adoro essas coisas. Quando a gente coloca o ingrediente de trás pra frente, o que acontece? Começa colocando o fermento biológico, fermento químico no seu bolo primeiro. Depois coloca o ovo, depois prepara. O que vira? A tendência até pode sair um bolo, mas não tão bom. Tá? Por isso que a gente tá aqui falando dos tópicos certinho. Primeiro eu me percebo, anoto tudo que eu tô vivendo, se precisar eu faço uma caderneta sobre minha autopercepção, foco esse olhar em mim, tudo que eu focar vai expandir, tudo, se for ruim vai expandir, se for bom vai expandir. E aí sim, eu passo pro próximo ingrediente, que é o auto-reconhecimento. Me reconhecer. Eu vou reconhecendo o que é uma emoção,
o que que é uma doença, eu já vou discernindo. Porque se eu só fico ansiosa quando está acontecendo algo na minha vida diferente, tanto pode ser uma ansiedade até legal, porque você fica, que legal, vai ter festa, eu vou me arrumar. Como pode ser uma ansiedade negativa? Porque eu tô ansiosa porque eu perdi o emprego, por exemplo. Mas ainda assim é situacional. Eu vou reconhecer o que que é isso agora. O meu sono, gente, eu tomo café à tarde, daí à noite não consigo dormir. Quando eu avalio que eu tenho isso, porque eu me percebi que eu não tô dormindo bem, aí eu começo a reconhecer o que tá causando isso. Por isso que a gente chama de autorreconhecimento. De manhã, eu sou uma pessoa muito irritada. Eu me percebo assim e reconheço isso em mim. Aí, sabe o que acontece quando você faz esse autorreconhecimento? Você não delega ao outro ele que me causa o mau humor. Porque eu percebo que é meu. É eu que sou assim. Ou então, de manhã eu sou super memorada, mas a minha energia vai caindo ao longo do dia. Então não adianta eu ficar marcando muita coisa pra fazer à noite, que eu vou dormir, eu vou estar cansada. Porque eu funciono melhor de manhã. Eu sou diurno, não sou noturno. Quando eu vou fazendo todo esse reconhecimento, eu vou também respeitando tudo isso. E aí, olha só que legal. Porque, como eu tô dizendo assim, ó, você vai perceber tanto os pontos negativos e vai reconhecê-los em você, não no outro, como os positivos. Então, você pensa assim, nossa, mas eu tive um estado de paz tão grande. Ah, tá, e foi depois do quê? Aí é que entram as 3 questões que você precisa fazer. Eu quero que você grave isso daí, ó. Pode anotar. Até eu anotei aqui pra não esquecer de te falar. Quando me sinto assim, o que e por quê? Lembra naquelas frases da gramática portuguesa que você tinha que fazer esse tipo de pergunta? Eu parece que eu vi a Ana Luísa. Ana Luísa é professora de português, já foi minha paciente. Uma linda. Parece que eu vi você aqui, Ana Luísa. Me fala se eu estiver errada, tá? Mas você pergunta quando, o que e por quê. Aí é que tá. No reconhecimento, você precisa perguntar por que meu sono está assim, quando fica assim e o que deixa meu sono assim. Dores no corpo. Por que eu tô tendo dores no corpo agora? Às vezes tem mulheres que me falam assim, nossa, depois que eu menstruo, eu tenho uma dor no corpo e tá com uma disfunção hormonal terrível. Então, quando ela se percebe, quando ela se pergunta, ela pode fazer algo depois, que é o terceiro ponto. Ela pode mudar aquilo que está acontecendo. Mas primeiro, o ingrediente certo. Quando eu me percebo com alegria, eu sinto alegria, não tem nada especial acontecendo de diferente, mas eu sinto alegria. Aí eu começo, onde? Como? Por quê? Aí eu percebo, poxa vida, eu sinto alegria quando eu dou um abraço na pessoa que eu amo, no meu marido. Eu gosto de estar perto dele. Ou eu sinto angústia quando ele sai, não me avisa, eu não sei onde ele vai. Então, o que eu vou descobrindo? Existe um problema de comunicação aqui, existe um problema de solidão aqui, existe uma carência aqui, porque eu vou levantando hipóteses sobre mim mesma, sobre o que mais interessa pra gente, não é? Se você não estiver bem, você não vai estar bem com Deus. Não inverta a ordem das coisas. Você não vai estar bem com Deus, você não vai estar bem com o seu cônjuge, você não vai ser uma mãe suficientemente boa, como Melanie Klein diz, uma autora que estudou muito o desenvolvimento infantil. Você não vai estar bem com seus funcionários e nem com seu chefe. Por isso é tão importante se perceber e se reconhecer. Reconhecer-se em si mesma. Olha que coisa legal. Quando você descobre que é depois de uma oração que você sente alegria. Que é depois da conexão que você tem com Deus, que você sente paz. Quando você começa a avaliar os seus sonhos. Quer ver um sonho saudável? Quando você tá com a mente boa, quando você tá descansada, quando você não tá estressada, se você sonhar que está voando. Sonho que mostra o quê? Saúde mental. Alguém já sonhou? Que tava voando? Que tava planando? Sim, gente, é um sonho agradável. E mostra que você não está estressado. Mas para isso eu preciso perceber se eu não tô tendo pesadelo, se eu não tô tendo dificuldade para dormir, se eu não tô acordando às 2 horas da manhã e depois não consigo dormir mais. Eu tenho que desenvolver. Desenvolver que eu falo é o porquê, como assim? Questionar comigo mesma. O que tá acontecendo aqui? Por que eu tô comendo demais? O que tá me causando? Será que é fome? Será que a minha barriga não tem fundo? O que tá acontecendo? Não é fome. Eu me acostumei a comer demais. Eu me acostumei, em vez de eu beber água, eu vou comer. Sabe que às vezes a gente tá com sede, o nosso corpo tá seco.
E daí você vai e come, mas você não bebe água. Tudo isso muda a partir dessas perguntas. Quando, por quê, o quê? Depois que você descobre o sentimento, a emoção, ou até mesmo um transtorno. Porque já aconteceu muito no consultório da gente começar a desenvolver isso e a gente descobre o quê? Uma bipolaridade. Se eu descubro uma bipolaridade, outras coisas eu vou poder fazer para melhorar isso. Sem ser só com medicação, gente. Às vezes é necessário, claro, uma medicação e terapia. Mas eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que arrumar esse sono, porque um bipolar que não dorme é um bipolar que vai só piorar. Um bipolar que não faz atividade física vai só piorar. Não vai ter remédio que dá conta, não vai ter terapia que dá conta. Tá vendo quanta coisa a gente vai descobrindo? A gente vai descobrindo se eu não estou, por exemplo, com depressão, né? Às vezes eu tô, porque eu vivo assim. Eu vivo com uma angústia, um aperto no peito. Eu nunca fico bem. Eu tô no aniversário do meu filho, não tô bem. Eu tô num jantar em família, não tô bem. Eu acabei de fazer sexo, não tô bem. Nunca tô bem. Como assim? Tem algo muito errado aí. Aí me dá o quê? Eu vou investigar mais sobre isso. Eu vou além. Assim como você faz com a sua pele. Ah, vai surgir uma mancha. Opa, percebi. Desde quando surgiu essa mancha? Quando eu percebi, será que já fazia tempo? Ela coça, ela não coça? A gente não faz assim? A gente não fica olhando? Quem é mãe sabe que a gente tá sempre de olho no nosso filho. Por que a gente não volta esse olhar pra nós? Porque nós não estamos acostumados a fazer isso. Não fomos treinados para isso. A gente deveria ter estudado na escola menos aquelas disciplinas que a gente sabe bem depois que não vai usar quase nada, mas a gente passa anos e anos e anos estudando geometria, anos e anos estudando coisas que a gente nunca, que são inúteis pro dia a dia, e a gente deveria ter estudado inteligência emocional. A gente deveria ter tido essa disciplina desde o fundamental, da pré-escola, mas a gente não teve, né? Algumas escolas já aderiram isso, mas são pouquíssimas que estão trabalhando isso com as crianças. Então a gente não desenvolve esses pilares, mas ainda dá tempo. Se você tá aqui hoje é porque você não é preguiçoso, como Confúcio diz. Só o preguiçoso que não aprende. Quem se dispõe a ouvir, a entender, opa, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ter mais saúde, eu quero viver bem. Porque essa vida é tão curtinha, se eu não viver bem agora, eu vou viver quando? Você já parou pra pensar que daqui um segundo você tá mais velho? E essa é a idade mais jovem que você tem, é essa que você tem agora, nesse minuto? Que daqui a pouco você já tá mais velho, você já tá mais perto da morte? Então, se você tá aqui é porque você quer ter uma vida melhor. É porque você não é preguiçoso. Por isso eu te digo, parabéns. Você tá aqui hoje. Você tá aqui pra me ouvir? Você tá aqui pra se ouvir também. Isso é uma troca, né? Uma troca de conhecimento que eu tô oferecendo pra vocês, o que eu testei, o que eu vivi na minha vida. A gente cresce, gente. A gente evolui. Isso é inevitável. Nossa mente vai expandindo e a gente não volta mais. Você pode ter certeza que não volta mais. E mais uma coisa, grave isso pra você que tá aqui. Antes de eu ir pro terceiro pilar, tá? Nós já trabalhamos 2. Você nunca vai se arrepender por ter feito algo por você. Nunca. Você vai se arrepender por ter feito demais as coisas para os outros, porque tiveram ingratidão, porque você se doou, você disse tantos nãos para você tentando agradar as pessoas, ignorei tanto os meus sentimentos e acolhi tantos sentimentos dos outros, isso você vai se arrepender. Mas você nunca vai se arrepender por fazer coisas que te agradem, por fazer coisas que te dão prazer. Jamais. Nunca no leito de morte alguém disse isso. Me arrependo por ter feito coisas por mim. Me arrependo por ter tido prazer. Me arrependo de ter me agradado. A gente se arrepende de agradar demais o outro e esquecer de nós. Não deve ser assim. Não é isso que Jesus espera de nós. Não foi esse o objetivo do Senhor quando nos criou. Nos trouxe como filhos. Então vamos pro último. Autoaceitação. Quando a gente se percebe, quando a gente reconhece o que é um sentimento, o que é uma emoção, quando ele tá vindo, quando ele aparece, quando é positivo, quando é negativo, eu tenho que fazer com isso. Como eu disse, agora eu sei que eu preciso buscar ajuda. Ou não. Eu já entendi, eu já tenho, pelo conhecimento que eu tenho, eu já sei que o café tá atrapalhando meu sono, eu já sei que muito celular tá atrapalhando meu sono, eu já sei que eu tô viciada, eu não consigo mais parar de assistir essa série, isso tá me consumindo, eu já sei que quando o meu marido não conversa comigo durante o dia, se isola, eu me sinto mal e eu tenho que encontrar uma forma de comunicar isso a ele sem acusá-lo, sem julgá-lo, porque é eu que me sinto mal.
Eu começo a compreender que é eu que tenho complexo de rejeição. Eu começo a compreender que é eu que me diminuo. Eu começo a entender coisas que ninguém pode entender por mim. Que na minha individualidade, que na minha subjetividade, acontece comigo, na minha vida. E principalmente, eu não falo que é o outro que faz comigo, que é o outro que me judia, que é o outro que me maltrata, que é o outro que me irrita, que são os meus filhos que não me deixam quieta, que eles me deixam cansada, que eu tô estressada. Não, eu paro de fazer isso, porque a coisa é comigo. Ah, mas o outro me humilha. É ele que te humilha? Ou ele desperta em você algo que já existe? Você se sente inferiorizado. Será que não é, então, esse complexo de inferioridade? Será que você acha que ele te desvaloriza porque, na verdade, você está se desvalorizando o tempo todo? E você acha que você é uma farsante? Você não valida o que você é? Será que não é isso que está faltando? E aí eu acabo achando que todo mundo pensa isso de mim? Será que eu não estou numa relação abusiva porque eu tenho muito medo do que está por vir e eu prefiro essa zona de conforto? Será que eu não estou fazendo isso comigo? E depois eu falo que o outro me judia, que o outro é narcisista, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Mas e você? Você tem que bancar suas escolhas. Eu sempre falo que quem não consegue escolher, gente, que precisa ficar naquela posição, é a criança, né? E os idosos, os doentes. Mas nós, que graças a Deus temos vida, temos saúde, né? Estamos aqui. Quem tá aqui me ouvindo sabe que tá consciente, né? Nós estamos conscientes, nós temos cérebro maduro. O cérebro fica maduro aos 25 anos de idade. Nós que somos adultos, temos maturidade cerebral. Então nós podemos decidir, nós podemos escolher e aguentar essas consequências. Porque eu não fico mais falando que ninguém me causa, eu entendo que a pessoa é capaz de despertar o que já existe em mim. E aí eu compreendo, poxa, é eu que oscilo o meu temperamento, meu humor, né? Às vezes eu tô muito animada, eu tô eufórica, às vezes eu tô triste. Não é o outro que faz isso comigo, é de dentro. E aí eu passo a trabalhar isso em mim. Como que eu trabalho isso em mim? Eu sei que eu preciso de um tempinho. Então eu aviso a pessoa, olha, eu não tô nos meus melhores dias, tô num dia que eu preciso me reservar mais. Mas não é nada com você, é eu vou ficar bem. Eu não adoeço quem tá ao meu redor. E só de fazer isso, só de falar, só de pensar sobre a gente, se, por exemplo, uma pessoa com espectro bipolar da personalidade demoraria 5, 6 dias para sair daquela caixinha da depressão que o bipolar fica, ele vai sair em 3. Porque ele trabalhou com a palavra. Ele falou os seus sentimentos. E isso ajuda muito, gente. A gente acha que é Freud que descobriu que a cura poderia existir através da palavra. Freud é um nome conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar de Freud. Mas na verdade não foi Freud. Sabia que não foi Freud? Foi uma paciente dele, uma histérica, que falou pra ele, deixa eu falar. E Freud tinha acabado de sair da hipnose e ele viu que hipnose deslocava. Ele fazia hipnose em mulheres que tinham, por exemplo, uma perna anestesiada, tá? Vou falar uma linguagem bem fácil pra vocês. Como se a perna tivesse uma anestesia, uma paralisia. E ele viu que aquilo era uma desordem emocional, aí ele trabalhava através da hipnose, ia para outro membro, ia para o braço. Aí ele viu que aquilo não tinha a validade, a utilidade que ele queria, que ele pretendia buscar. Então ele parou de fazer, ele tinha acabado de sair da hipnose, ele começou a trabalhar com pacientes histéricas e elas começaram a falar que elas... Uma paciente, na verdade, depois foram várias, falar sobre a dor, falar sobre o que estava acontecendo com elas. Por isso que Freud foi testando, e ele tinha um divã que ele ficava lá atrás da pessoa, e ela deitada, e deixava ela falar, discorrer sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, e ele percebeu que aquilo aliviava muito. Hoje, é claro que nós evoluímos, né? Nós psicólogos, psiquiatras, neurologistas, a gente tem outras técnicas, a gente também fala, a gente também devolve. Né? Eu, por exemplo, falo bastante. Eu tento não falar mais que o meu paciente, né? Mas eu falo bastante. Eu devolvo, eu sinalizo, porque eu tô percebendo. A gente mudou, né? Afinal de contas, nós somos contemporâneos, a gente avançou. Mas é a cura da palavra. Então, só de você perceber e só de você comunicar isso pra si mesma e pro outro, aprender a se comunicar com você, né? Eu me comunico comigo, gente. A gente tem que conversar com a gente. Ah, você tá chateada. Lógico que você tá chateada. Porque aconteceu isso com você. Você não vai viver chateada. É porque tem uma causa, foi específico. Você ficou chateada porque você soube notícia de uma pessoa que tá doente. Ah, você ficou chateada porque você viu aquela paciente lá daquele jeito e isso mexeu com você. Só quando eu faço essa reflexão, assumo que é meu, ela que despertou em mim, que não causou nada, eu me torno autorresponsável.
E aí a gente poderia colocar outro pilar aqui, mas fica pra próxima, né? Porque tem várias coisas pra gente conversar. Não é tudo num dia só. A gente tem que ir devagar, porque a gente precisa ir memorizando. E a gente, assim o nosso aprendizado vai fixando ali, ó. E aí a gente vai modificando. É a gente que muda, não é o outro que muda a gente, nem a gente que muda o outro. Isso tem que ficar claro. Grava essa frase aí. Depois conta pra mim, manda um feedback da live, fala o que você aprendeu. Quando você conta pra mim também o que você aprendeu, você também grava, sabia? Que você memoriza. É muito legal, é como se você estivesse fazendo um resumo. Resumo que eu falo não é só anotar no celular não, gente. Escrever a caneta. A gente usa muito mais neurônio do que digitar, tá? Voltem pras antigas e nesse aspecto é bom voltar pras antigas. A gente tem muito mais facilidade de memorizar quando a gente pega uma caneta e um papel e anota. Bom, entenderam os 3 pontos, os 3 As. Autopercepção, autorreconhecimento, autoaceitação. Porque eu aceito que isso é meu, não é do outro, o que eu tenho que fazer com isso? Agora eu trabalho sobre isso. E aí a gente assume a responsabilidade da nossa vida, que nós temos um cérebro maduro e seguimos cada dia um pouco melhor do que ontem. Porque é isso que mais importa. Essa vida que pulsa em você. O nosso tempo é curto, é breve aqui nessa terra. Por isso a gente tem que aproveitar para viver da melhor maneira possível. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por quem esteve aqui. E na terça que vem tem mais. Vou preparar um tema bem legal, tá bom? Deus os abençoe. E um excelente final de semana, restante de semana, né? Pra nós. Beijo!